Então vamos ver física comigo, professor Luiz Carlos Noronha, vamos ver trabalho de uma força, ok? Ficar pequenininho aqui, ó. Pronto, chegou. Agora deu certo. Trabalho de uma força. Vamos agora ver mais esse um assunto aí da parte de mecânica. Trabalho e potência, né? Ok? Trabalho de uma força, primeiramente, daqui a pouco a gente fala sobre potência. Então vamos supor que você tem aqui um corpo, ele esteja aqui nesse ponto A, você aplica uma força nele por essa trajetória aqui, ó, um pouco curva, tá? E ele chega até o ponto B. Então eu coloquei assim, ó, considere um ponto material, aqui esse ponto A, deixa eu botar aqui uma canetinha, aqui, ó, esse corpo aqui, ó, esse ponto material aqui, ó, no ponto A, tá? Considere um ponto material que seja sujeito a uma força F, tá aqui a força F atuando nesse ponto material. Descreve uma trajetória qualquer, vou ter essa trajetória curva aqui, ó. Seja D o modo do vetor de deslocamento. Deslocamento é a linha reta, a menor distância entre onde ele partiu A e onde ele chegou B. Então ele fez essas curvas todinha, mas o deslocamento é essa linha reta, sempre a menor distância, ok? E F o módulo da força. Então tá aí, ó. Eu tenho aqui esse ponto material, apliquei uma força nele, formando um certo ângulo com deslocamento, né? E ele chegou lá no ponto B. Como é que eu acho o trabalho? Eu vou ter que gastar energia para levar esse móvel do ponto A até o ponto B. Então essa energia que eu gasto, o que essa força aí gastou, se não for você, a gente chama de trabalho nesse caso especial, mas não deixa de ser energia. Só realiza trabalho quem tem energia, ok? Então, trabalho é uma forma de energia. Então, ó, se eu quero levar esse ponto, um corpo de massa M do ponto A até o ponto B, eu vou gastar energia, né? Se eu não comer, não me alimentar, eu não vou ter força para levar essa energia. Como é que eu acho? É a força que eu apliquei vezes o deslocamento, a menor distância de onde ele saiu, quando ele chegou, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo está aqui, ó. O ângulo, ó, formado entre a força e o deslocamento. Entre a força e o deslocamento. Está aqui esse ângulo, ó. Não é entre a força e a trajetória, é entre a força e o deslocamento. A trajetória é essa aqui, ó, essa curva, ó, tá? Ela vai e volta, tá? Deslocamento é a menor distância de onde ele saiu, do ponto A, até onde ele chegou, o ponto B, essa linha reta. Então é o ângulo entre a força e o deslocamento, tá aqui, ó. O ângulo entre a força, tá aqui a força, e o deslocamento, tá aqui o deslocamento. Então é esse ângulo θ que eu chamei de θ, cosseno de θ. Então é só pegar, como é que eu acho o trabalho de A até B? É o valor da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Deixa eu apagar aqui. Vamos passar para outro slide. Ó, θ é o ângulo entre a força e o deslocamento, como eu falei para vocês. Sim, a unidade de trabalho é joules, tá? Ou newton vezes metros, tá? Então, joule foi quem estudou essa parte de energia, de calor. Calor é uma forma de energia também, tá? Todas elas, energia elétrica, todas têm como unidade joules ou joules, ok? A energia elétrica a gente usa quilowatt-hora, mas se eu botar hora em segundo, aí fica quilojoules, ok? Né? O watts da potência a hora, porque a COSERN cobra em hora, né? Não usa o tempo em segundo, mas a unidade de energia é joules, tá? No sistema internacional. Se eu botar o segundo em hora, nós temos, por exemplo, a energia elétrica, a unidade é quilowatt-horas. Para calor, nós usamos como unidade calorias, tá? Mas no sistema internacional, a unidade de calor, de energia elétrica, de trabalho, de qualquer energia, é joules ou joules. No sistema sem ser o MKS, né? Ele usa ergon, tá? Mas aqui nunca foi explorado, não. É só para lembrar que existe outro sistema. O trabalho é uma grandeza escalar, não é um vetor, tá? Ok? Embora tenha força e deslocamento são vetoriais, né? Mas o trabalho é uma grandeza escalar, porque é energia. Então, a energia não tem direção nem sentido. Tá aí o James Jones, que estudou essa parte de calor, né? Estudou máquinas também, essa parte. Se o trabalho da força constante for positivo, teremos um trabalho que a gente chama de motor.
Então, se aquele cosseno lá no ângulo for positivo, a gente diz que o trabalho é motor, tá? Ou seja, que a força botou aquele objeto, aquele ponto material para ir mais rápido, por exemplo. Ela favorece o deslocamento. Se o trabalho da força constante for negativo, teremos um trabalho resistente. Então, você joga um objeto, o objeto sai ralando no chão, a força de atrito que para ele. Então, ali é um trabalho negativo, tá? Ok? Contrário ao deslocamento. Significado físico do trabalho. A grosso modo, entendemos o trabalho realizado por uma força como sendo a quantidade de energia cinética que o agente transfere para a partícula durante o movimento. Caso a força se oponha ao deslocamento, então o trabalho representará a quantidade de energia cinética retirada do corpo. Energia cinética a gente vai ver mais na frente, ela vem sempre depois de trabalho, tá? A gente está seguindo aí, fazendo a sequência do primeiro ano. Considere um mecânico segurando uma ferramenta há um bom tempo, em posição fixa, parado, está aí o mecânicozinho. Apesar da ferramenta permanecer imóvel, as fibras musculares do mecânico estão sofrendo um contínuo processo de contração e relaxamento para manter o braço flexionado. Esse processo consome energia e deixa cansado. Lógico, se você ficar segurando um peso por muito tempo, você vai cansar. Entretanto, do ponto de vista da física, o mecânico não realiza trabalho sobre a peça, uma vez que não há deslocamento, a peça não ficou parada. Então, esse trabalho, a pessoa segurar um peso, está realizando um trabalho, mas não é o trabalho físico, esse trabalho que a gente estuda como matéria física, porque ele tem que deslocar, ok? Portanto, quando seguramos um objeto, não estamos transferindo energia para ele. Gastamos energia dentro do próprio corpo humano e, por essa razão, produzimos alteração em nosso organismo, como, por exemplo, com maior transpiração, começa a suar, você ficar muito tempo segurando isso, né? Ok? Neste processo, a energia química do organismo é convertida em energia térmica. Então, não confunda o trabalho, eu ficar o dia aqui trabalhando, mexendo aqui no computador, não é um trabalho mecânico, ok? Não é o trabalho do dia a dia, não é o trabalho da física. O trabalho é quem? Força, deslocamento, vezes cosseno do ângulo. Vamos fazer um exemplozinho para fixar essa parte aí de trabalho. Ó. Um bloco com 1 kg de massa é puxado por uma força com intensidade 10 newtons. Então, ele deu a força 10 newtons, tá? Segundo ângulo de 30 graus com a horizontal. Segundo ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostra a figura. Aí está aí a figura. O coeficiente de atrito cinético entre representará o bloco e a superfície, o coeficiente de atrito, ó, o nizinho, aquele parecido com o, vale 0,2. E o bloco percorre uma distância de 3,5 metros. Assinale a alternativa que corresponde ao valor do trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco. Então, pessoal, aqui eu tenho, ó, preste atenção. Aqui eu tenho essa força F puxando o bloco e ele está no chão que tem atrito. Então ele não deu a força de atrito, mas eu sei que ela é contrária aqui, ó. Ela vai existir para esse lado, vai ter a força de atrito, tá? Aí ele disse o seguinte, ó. O bloco de massa 1 kg deu a massa, é puxado por uma força constante de 10 N sob um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostra a figura. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície vale 0,2 e o bloco percorre uma distância de 3,5 metros. Aí ele disse, assinala o tempo que corresponde ao valor do trabalho realizado pela força de atrito. Não foi pela força F, tá? Foi pela força de atrito. Então, no lugar de F, eu vou colocar a força de atrito. Então, meu primeiro passo vai ser o quê? Ó? Para calcular o trabalho da força de atrito, devemos calcular o valor dela. Ele não deu a força de atrito, eu vou ter que achar. Para isso, devemos encontrar o módulo da força normal, lógico, né? Que é a fórmula de força de atrito. Então, ó, quem é a fórmula de força de atrito que a gente viu? Força de atrito é Ni vezes a normal, tá certo? Só que a gente sempre pegava a normal como sendo quem? O peso, né? Então, força de atrito era Ni vezes a normal. A gente sempre pegava a normal como sendo o peso. Só que agora não vai ser mais, ó. Porque como essa força está inclinada, vai ter uma parte dela vai ficar para cima, Fy. Então, a normal não vai ser igual mais ao peso. Porque, ó,
FY e a normal estão juntas, então vai ficar a força normal mais FY, ó, a força normal mais FY que estão para cima vai ser igual a peso que está para baixo, tá certo? Quem é FY? Aí eu tenho que achar lá de força, ó. Quem é FY? Como Y está aqui, ó, e F está aqui, tá? E FX está aqui no eixo X, ele deu o ângulo de 30, então FY vai ser sempre F vezes o seno. Então F vezes o seno de 30. FX eu sei que é F vezes o cosseno, tá? Porque está aqui o cosseno. Então eu tenho que achar primeiro a força normal para achar a força de atrito. Mas para achar a força normal eu tenho que achar FY. Lembre-se que nos outros exercícios que nós fizemos, em todos os exercícios que nós fizemos, a força normal era igual ao peso, ó, tá? Eu só tinha aqui, ó, eu não tinha como essa força aqui está inclinada, ó, ela vai ter uma componente para cima, concorda? Ela vai querer levar esse bloco para cima, a gente chama FY. Tem FX que puxa o bloco, mas a gente sabe que a Terra puxa esse bloco. Então tem a força normal que não deixa ele afundar e tem o peso. Então essa força peso vai ser igual a força normal mais FY. Por que FX não entrou? Porque FX está na horizontal. Então na vertical eu tenho FM e FY para cima, então tem um peso para baixo. Então vai ficar como, ó, normal mais FY para cima, soma, então no mesmo sentido, igual ao peso que está para baixo, já que o bloco está parado. Porque se a normal Y tivesse, essas duas estivessem para cima, fosse maior, esse bloco ia subir. Então, como ele está parado, é porque elas duas, ó, a soma delas duas que estão para cima é igual à força peso que está para baixo. A força de atrito está para a esquerda, não entra, eu estou olhando na vertical. E a FX também não entrou porque está para a direita, eu estou olhando na vertical. Na vertical só tem a força normal, FY e o peso. As duas apontam para cima, força normal mais FY é igual ao peso. FY, sempre que o ângulo estiver ali com FX, vai ser o valor dessa força F vezes seno de 30. Aí agora eu vou substituir. Vai ficar a força normal que eu estou procurando. F é 10, que ele deu. O seno de 30 é uma constante na matemática, vale 0,5, tá? É o seno de 30, você tem que memorizar esse valor aí, ou 1/2, né? E a massa é 1 e G é 10, 1 vezes 10. Então, dessa forma aí, fazendo os contos, a força normal dá 5 newton. Logo, quem é o trabalho da força de atrito? É a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do θ. Foi a aula de hoje. Trabalho é força de atrito vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Se eu não quisesse a força de atrito, quisesse o trabalho da força F, então eu ia botar o quê? Eu ia botar no lugar de força de atrito, o trabalho ia ser quem? F, força F, vezes o deslocamento, vezes o cosseno. Mas ele pediu da força de atrito, não pediu de F. Então, no lugar de F, eu vou botar quem? Força de atrito. Lembre-se, o trabalho é sempre quem? É a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho vai ser... Quem é a força de atrito? A gente viu que é Ni vezes a normal, da aula passada, né? A gente deu uma aula só sobre força de atrito. Ni vezes a normal. Então, no lugar de força de atrito, eu coloco quem? Ni vezes a normal. Ni é o quociente que ele deu, ó, 0,2. A força normal a gente achou, tá aqui, ó, 5. Então, Ni ele deu, ó, 0,2. Tá aqui, eu botei no lugar de Ni 0,2. A força normal, 5. Botei aqui 5, ó. O deslocamento ele deu, o corpo andou 3,5 metros, coloquei aqui. E por que o ângulo aí foi 180 graus? Porque, ó, por que vai ser 0,5 aí, pessoal? Ou porque o cosseno vai ser 180 graus? Porque a força de atrito está para a esquerda, sempre contrário, o movimento está para cá. Então, se você puxa um armário para cá e a força de atrito resiste para o outro lado, esse ângulo é 180 graus. Cosseno de 180 graus vale quanto? Menos 1. Menos 1. Aí, fazendo essas contas, o trabalho está menos 3,5. Por que aí eu pedi o trabalho da força de atrito? Deu mais trabalho. Porque eu tive que achar a força de atrito. Se eu tivesse pedido o trabalho da força F,
Aí eu ia botar F5 vezes a distância 3,5 vezes o ângulo da força F aí, que é cosseno de 30. Então, se ele tivesse pedido o trabalho da força F, a de verde, seria o valor da força F, que a gente achou, né? Perdão, não é 5 não, é 10, ele deu lá, né? Então, seria o valor da força F, 10, vezes o deslocamento que ele deu, 3,5 metros, foi o que o caixote andou, vezes cosseno de 30 que ele deu o ângulo. Mas ele não pediu dar o trabalho da força F, pediu da força de atrito. Então foi quem? Força de atrito, vezes o deslocamento 3,5, vezes o cosseno do ângulo. A força de atrito, você puxa para um lado, ela é o contrário. Então isso dá 180 graus. 180 graus, o cosseno é menos 1 lá da matemática. Então a gente achou aí o trabalho. Ok? Beleza? Então, pessoal, essa aí foi o trabalho. Deixa eu só voltar aqui. Esse aí foi o trabalho da força de atrito. Cuidado! Se ele pedisse o trabalho da força F, eu ia botar F vezes D vezes cosseno do ângulo. F seria 10 que ele deu. E o ângulo seria 30 que ele deu no desenho. Mas ele pediu da força de atrito. Então vai ser força de atrito vezes D vezes o cosseno. O cosseno da força de atrito é 180. Que você puxa o móvel para um lado e a força de atrito atrapalha você levar esse móvel para o outro lado. Então esse ângulo dá 180 graus. Não esqueça, ok? Uma questão muito boa aí, a parte de trabalho. Vamos voltar lá para a nossa aula. Bom, aí a gente já explicou a força de atrito. Ó, se ele quiser só o trabalho da força F, ó, seria F vezes, quando era o ângulo, 30 vezes a distância que ele deu, 3,5, foi o que o móvel percorreu, ok? Vezes o cosseno de 30, né? Então seria F, trabalho da força F seria F, 10 que ele deu, vezes o deslocamento D, que é 3,5, que é a fórmula, vezes o cosseno de 30. Como ele pediu da força de atrito, ó, a força de atrito eu usei, primeiro eu achei a normal, força de atrito eu tinha que lembrar que era quem, só repetindo aí rapidamente. Depois você pode voltar essa aula. Força de atrito, a gente viu que era quem? Ni vezes a força normal. O Ni ele deu, ó, 0,2. A força normal a gente achou, 5. O deslocamento ele deu, 3,5. E eu tinha que me lembrar que no atrito o ângulo é 180 graus, porque a força de atrito está sempre contrária aí ao movimento. Cosseno de 180 graus, eu tenho que memorizar lá na matemática, vale menos 1. Aí eu fiz essas contas aí, ok? Trabalho da força-peso. Agora vamos ver o trabalho da força-peso. Se o objeto estiver parado, a força-peso ele não anda, então o trabalho é 0, se ele estiver parado na vertical, ok? Então arrastando um caixão, o trabalho da força-peso é 0, porque peso é verticalmente, então tem que haver movimento vertical. Então vamos ver. Pronto, tá aí, ó. Um ponto material parte da posição A e chega à posição B, ó. Então ele caiu, tá vendo? Se ele caiu, vai ter altura. Aqui, ó, essa altura é o deslocamento. E o deslocamento é a menor distância, tá? Entre o ponto que ele saiu e o ponto que ele chegou em linha reta. Então ele caiu aí, ele foi lançado obliquamente, esse objeto no ar, mas o que me interessa é a distância na vertical, o deslocamento. Então quem é a fórmula de trabalho? Olha, quando eu queria o trabalho da força F, no exercício anterior, era F vezes D vezes o cosseno. Se eu quisesse o trabalho da força de atrito, era força de atrito vezes D vezes o cosseno. Como eu quero agora o trabalho da força-peso, você vai botar quem? A força-peso vezes D vezes o cosseno. Então, a força que eu vou botar aqui é a que eu estou pedindo. Ele está pedindo aqui o trabalho da força-peso. Então, eu vou colocar no lugar da força-peso. Se fosse o trabalho da força de atrito, na questão passada eu botei quem? Força de atrito. Nós tivemos uma aula aí só sobre essa parte de força de atrito. Ok? Então essa é a fórmula de trabalho. É sempre a força. Eu tenho que ver qual é a força que ele quer. Nesse caso aí foi P. Vezes o deslocamento, quanto ele andou. Que aí nesse caso aí vai ser a altura. Vezes o cosseno do ângulo. O ângulo é o ângulo formado entre a força e o deslocamento, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o deslocamento eu botei bem claro aqui, ó, para não confundir direto com a altura, tá? Porque a altura seria o deslocamento se ele fosse de A até C, mas em linha reta de A até B, ó. Peço perdão aqui que ele botou de A até B. De A até B ele fez essa curva, ó.
Então o deslocamento vai ser a linha reta de A até B. Se fosse de A até C, o deslocamento seria a altura, tá? Nesse caso aí, beleza? Mas, preste atenção, você vai usar aqui o que? Peso vezes deslocamento vezes altura vezes deslocamento. Por quê? Porque o cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente, tá? Sobre a hipotenusa, vai ser H sobre D. Vai terminar cortando o D. Então lá na frente você vai ver que o trabalho é só peso vezes altura, porque corta o deslocamento. Então para esse caso especial de trabalho da força peso, basta eu saber a altura de A até B, tá? Eu não preciso encontrar o deslocamento, ok? Porque eu já vou usar a expressão que já está implícito o deslocamento aí dentro. Então o trabalho fica só P vezes altura, tá? Então vocês vão ver que o trabalho da força peso não depende do deslocamento, só depende da altura que ele andou. De A até B, o deslocamento em linha reta seria isso. Mas você viu que a gente substituindo aqui, esse deslocamento vai sempre equivaler à altura, tá? E peso é M vezes G, né? O peso, você vai numa balança, a sua massa é 70 kg, a Terra lhe puxa com quanto? M vezes G, 70 que é a sua massa, vezes G, que é a aceleração da gravidade, 9,8, que a gente arredonda para 10. Então, o peso, se você tem 70 kg, a balança está a sua massa. O peso é uma força com que a Terra lhe puxa. É só multiplicar 70 por 9,8, tá? 70 vezes 9,8 arredonda para 10, 70 vezes 10, 700 newton. Então, a força, peso com que a Terra lhe puxa, é sempre a massa do objeto vezes 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando. Ok? Então, pessoal, o trabalho da força-peso vai ficar mais fácil, por quê? Porque eu não vou me preocupar com o deslocamento, eu vou só me preocupar com o quê? Com a altura na vertical. Ok? Beleza? E aí a gente explicou porque sempre vai ser essa altura na fórmula. Eu não vou me preocupar aí com essa parte do deslocamento, que já está simplificado. Então o trabalho da força-peso é P vezes H. Lógico, se o corpo desce, a força-peso está para baixo, então é um trabalho motor. Se o corpo sobe, a força-peso fica para baixo, é tanto que para ele, traz ele de volta. Então o trabalho é negativo, é resistente, tá certo? Forças conservativas são aquelas cujo trabalho realizado não depende da trajetória. Outra definição para força conservativa seria aquela cujo trabalho em um percurso fechado é nulo. Elas possuem uma energia potencial associada a si. As três forças conservativas são peso, elástica e elétrica. Ok? Então, pessoal, essa força conservativa, como ele colocou aqui, que não depende da trajetória. Ok? Para as forças conservativas, podemos concluir. Então, o trabalho não depende da trajetória. Então, se o cara chega de A e chega em B, o que interessa aqui, tá certo? É o ponto de chegada e o ponto de saída. Não interessa aqui por onde ele foi. Então, se a força é conservativa, o trabalho para ir de A até B, pelo esse caminho 1, pelo esse caminho 2, pelo esse caminho 3 ou pelo esse caminho 4, é o mesmo trabalho, tá? Ok? Não esqueçam isso. Aí nós chamamos isso de força conservativa. E a força-peso é uma força conservativa, por isso que ela só depende de onde ela saiu, a altura de onde ela saiu, para onde ela chegou, independente de onde ela foi. Ó, as forças centrípetas não realizam trabalho, uma vez são sempre normais da trajetória. Quando eu solto um objeto, ele vai ter a tração do fio, senão ele tora o fio, mas vai ter o peso para baixo. Então a força centrípeta, nesse ponto mais baixo, é a diferença, é a tração menos o peso, tá? Mas ela não realiza trabalho. Por que a força centrípeta não realiza trabalho? Porque ela está sempre perpendicular, apontando para dentro, sempre perpendicular à trajetória. Então um cosseno de 90 é zero lá de trabalho. Então não realiza trabalho. Nesse caso aí, a tração, ó, não realiza trabalho nessa situação, né? Que está perpendicular. Tá certo? Tanto perpendicular, não realiza trabalho, ok? Cadê? Sim, vamos ver aqui agora essa questãozinha aqui.
Uma pessoa com 80 kg de massa gasta para realizar uma determinada atividade física a mesma quantidade de energia que gastaria se subisse diversos degraus de uma escada, equivalente a uma distância de 450 metros na vertical, com velocidade constante no local onde G é 10 metros por segundo quadrado. Arredondando, né? 9,8, coloco 10. A tabela a seguir mostra a quantidade de energia em joules contida em porções de massas iguais de alimento. Então, quando eu como espaguete, 360 kJ, uma pizza, 960 kJ, chocolate, 2.160 kJ, né? Considerando que o rendimento mecânico do corpo humano seja a ordem de 25%, ou seja, dessa energia que eu consumo, né, só 20% vai render para eu realizar minhas tarefas, né? Ou seja, que um quarto da energia química ingerida na forma de alimento seja utilizada para realizar um trabalho mecânico, realizar uma tarefa externa, por meio da contração e expansão de músculo, para repor exatamente a quantidade de energia gasta por essa pessoa em sua atividade física, ela deverá ingerir e comer 4 porções de... Então, pessoal, eu vou subir escada. Se eu vou subir escada, eu vou gastar energia. Então, eu vou ver quanto de energia eu vou gastar e depois eu vou ver quanto eu vou ter que me alimentar. É isso que o problema quer. Como é que eu acho a energia? Está aqui, Trabalho é forma de energia, certo? O trabalho da força muscular representa a energia gasta pelo organismo para executar a tarefa. Vamos determinar o valor. Eu tenho o peso e a força do músculo. Então, como a velocidade sobe com velocidade constante, essa força vai ser igual ao peso. Como ele tem 80 kg, o peso vai ser 800 N, ok? Só lembrando aqui, 800 kg é a massa da balança. Você multiplica por G, que é 10, multiplica por G, que é 10, peso é M vezes G. Então, M vezes 10, 80 vezes 10, vai dar quanto? 800. Então, eu já achei a força que eu tenho que fazer no músculo para fazer aquele peso subir com a velocidade constante, 800 N. Aí, quem é o trabalho da força, dessa força? O trabalho vai ser essa força, que é 800, vezes qual a distância que ele andou? 450 metros, estava lá dizendo. E o cosseno de θ é 1, né? Porque a força do deslocamento está para 90 graus, ok? Então, estão os dois apontando para cima, ele está subindo, né? Tá certo? E a força F também está para cima, ela está fazendo ele subir, então cosseno de 0 graus é 1, ok? Se fosse 90 graus, tinha que estar a força F assim e ele andando assim, não está 90 graus, tá a pessoa subindo e a força empurrando ela, então está 0 grau paralelo, tá? Cosseno de 0 é 1 na matemática. Então, eu vou precisar de uma força, de um trabalho de quanto? De 360 kJ. Ora, qual é aquele alimento que vai me dar 360 kJ? Lembrando que isso corresponde a 25%, né? Do que eu como, só 25% faz eu subir a escada. Então, eu tenho que calcular qual a energia que eu vou precisar no total. Não é só para fazer, eu tenho que comer energia para mim e para subir a escada. Só do que eu consumo de energia, só 25% faz eu subir. O resto se perde no corpo, fica em gordura ou das transformações químicas. Então, na verdade, esse trabalho que eu achei aí, 360 kJ, foi o trabalho da força F para eu subir a escada, deu 360 kJ, que corresponde a 25% do que eu tenho que comer. Então, o que eu tenho que comer, na verdade, tem que ser 100%. Quando eu fizer essa regra de 3, eu tenho que comer algo em torno de 1.440 joules. Pela tabela, né, eu tenho que ter o quê? Uma porção, a energia da porção tem que dar 1.440 joules. Então, eu vou comer o quê? Eu tenho que comer 4 porções de quê? Tenho que voltar lá rapidinho, que me dê 4 porções de espaguete. Eu comendo 4 porções de espaguete, como ele perguntou, né? 4 porções. Eu vou ter 4 vezes 360, eu vou ter a quantidade de energia que eu preciso. Foi quanto? 1.440. Então, era essa a resposta aí. Ok? Bom, pessoal, nós vamos dar uma paradinha por aqui nessa aula de trabalho. Para cá, para cá, para cá. Depois a gente vai fazer mais exercícios comigo, professor Luiz Carlos Noronha, né? Lembrando que tem aí o nosso 99820967.
é o zap do professor 84, que é Natal, Rio Grande do Norte, é só pedir aí o zap, tá? E a gente manda aí o nosso cartão digital. Você pode baixar nosso Web TV e assistir a aula lá direto, ou entrar lá apertando o nosso canal do YouTube, tá? A nossa Web TV LCN, eu tenho mais de 1000 aulas lá no canal YouTube, com todas as disciplinas. É só pedir pelo 99820967, professor Luiz Carlos 84, Natal, Rio Grande do Norte, professor Luiz Carlos Noronha 99820967. Eu mando o cartão digital, você tem acesso a todas essas nossas aulas e a nossa Web TV LCN. Ou então vai lá no Google, né, no Play Store, Web TV LCN, tem lá os aplicativos da Casa Bahia, Magalu, Loja Americana. Você baixa o nosso lá, Web TV LCN, 24 horas no ar, ok? Um grande abraço aí e a gente continua um outro encontro aí comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, ok? Valeu, fique com Deus aí.